crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Evangelho, se o homem crê nele, ele terá a vida eterna. Jesus, ele falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ventre e jorrarão para a vida eterna. A quem tiver e quiser, venha até a mim. Tiver sede, venha até a mim e beba de graça da água da vida. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele está chamando para que venham todos ao arrependimento e creiam na verdade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em Atos capítulo 2, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus, ele falou: os primeiros serão os derradeiros serão os primeiros. Um dia, o próprio Deus, ele teve que descer aqui na terra. Paulo chamou esta forma de Deus na semelhança de um homem. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Todos o viram, até mesmo aqueles que um dia o traspassou o Senhor Jesus com uma lança, viu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, ele era o verdadeiro Messias, que a humanidade o aguardava, que os profetas profetizou, que a lei de Moisés estava escrito a respeito dele. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Todos quantos vêm até a Deus precisam andar no caminho que é Jesus. Todos quantos vêm até a Deus, eles precisam conhecer a verdade que é Jesus. Todos quantos um dia estiveram mortos em seus pecados, precisam saber que Jesus é vida. Por isso que nele está a vida. Ele é a luz dos homens. Nele todas as coisas são feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida e ele é a solução para todos os homens que habitam aqui nesta terra. Esta mensagem do apóstolo Paulo, na verdade o apóstolo Pedro, na primeira pregação, o apóstolo Pedro era aquele que Jesus falou: sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a minha igreja, as portas do inferno não têm poder algum. Por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, ele falou aos seus discípulos: vai lá para a Galileia, ficai lá, depois vocês vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, da virtude. O poder de Deus veio sobre aqueles homens, porque unanimemente eles estavam em orações e em jejuns. Eles estavam aguardando a promessa que o mesmo Jesus, quando ainda estava com eles aqui na terra, falou. Jesus falou: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Não falará de si mesmo, mas ele falará de tudo quanto de meu Pai tem ouvido. O Espírito Santo, que o mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não enxerga esse Espírito Santo, mas a igreja tem o Espírito Santo dentro dela, porque o corpo da igreja, a cabeça da igreja é Cristo, o corpo é a igreja. Cada um que tem o Espírito Santo de Deus faz parte da igreja de Jesus aqui na terra, e ela recebeu a virtude do Espírito para que isse e pregasse o Evangelho da vida eterna, o Evangelho da esperança, que é para os pecadores, para o homem que vive aqui no erro, para ele conhecer a verdade, a luz inefável de Cristo, a luz gloriosa de Deus. Pedro, no primeiro discurso, ele conseguiu, pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas, na verdade mais de 3.000 almas, se agregaram a este Evangelho. Deus quis salvar, usando a vida do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele dia, após eles ter recebido o batismo do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, veio sobre eles a virtude que Jesus falou que desceria sobre eles. Nenhum dos apóstolos estavam aptos a pregar este Evangelho, sem antes primeiro receber a virtude do Espírito Santo. Por isso que depois que eles receberam o Espírito Santo, o batismo, eles estavam prontos para sair fazer a missão, para sair pregar as boas novas da salvação. E eles saíram, e eles começaram por Jerusalém, depois por Judeia, depois pela Samaria e até os confins da terra. E eles saíram anunciando Jesus e a ressurreição. Eles saíram pregando as palavras que Jesus um dia mandou. Hoje a igreja está aqui na terra, dado uma ordem de Deus, através de Jesus, para que ela alcance o maior número de almas possíveis. Porque Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, mas Deus quer que o homem ímpio se converta. Mas para o homem ímpio se converter, ele precisa negar a sua natureza pecadora, ele precisa descer as águas, nascer de novo. O homem exterior, o homem interior, que faz com que ele peque diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo, o homem precisa nascer. E isso é possível quando ele reconhece que é só Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Por isso que o apóstolo Pedro, ele pregando Jesus, mais de 3.000 almas se arrependeram naquele dia. Vieram até eles homens de todas as partes, ouviam e ouviram Jesus na vida dos apóstolos. E quando eles foram batizados, eles ouviram magnificar a Deus em cada língua, na língua hebraica, no latim, nas línguas, nos idiomas. Todos quantos estavam em Jerusalém ouviram aqueles discípulos
aqueles apóstolos magnificaram o poder de Deus, dando glórias a Deus, e cada um louvava ao Senhor na medida que o Espírito Santo os dava entendimento. E aqueles homens achavam que aqueles discípulos estavam cheios de cachaça. Eles pensavam que aqueles discípulos estavam bêbados, 9 horas da manhã, e eles estavam num linguajar estranho. Eles estavam glorificando a Deus. É loucura, diz a Bíblia, a mensagem da cruz para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder. Por isso que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, porque se o mundo tivesse conhecido este Deus, nunca se teria crucificado o Senhor da glória. Só que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Pedro e os demais apóstolos estavam envolvidos no poder de Deus, e eles falavam línguas estranhas, línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os dava a entender, e uns glorificavam a Deus de uma língua diferente. Só que aqueles homens que estavam lá em Jerusalém estavam ouvindo aquele barulho, e quando eles perguntou aos discípulos: o que é isto? O que significa isto? Aí Pedro se pôs de pé diante daquela multidão de judeus, de gregos, de todo tipo de gente, de toda a espécie humana. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar o que estava escrito lá no profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos servos também profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, terão visões. A profecia de Joel estava se cumprindo no dia de Pentecoste. Jesus falou que vós recebereis a virtude do Espírito de Deus. E eles unanimemente estavam lá no templo, eles estavam glorificando a Deus. Só que Pedro, ele se pôs de pé, e aqueles homens galileus dirigiu a fala a Pedro e aos outros apóstolos: o que nós temos que fazer, homens galileus? Pedro falou para eles, não foi assim que Pedro falou: vai para um templo, vai lá para Jerusalém, ou fica aqui na verdade, vai para Samaria, vai para a primeira igreja que você encontrar na esquina. Pedro disse àqueles homens: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim chega o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos desta geração perversa. Nunca se houve tanta perversidade como nos dias de hoje. A perversidade, a depravação, a imoralidade, a iniquidade dos homens ultrapassou o feito dos malignos. A Bíblia diz que o homem conseguiu chegar o grau de perversidão maior do que o diabo, maior do que os anjos caídos. O profeta Jeremias falou que eles ultrapassaram o feito dos malignos. Naquele tempo Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. Por isso que a mensagem do Evangelho não é isso que se ensina nas igrejas, a maioria delas, buscando reino terreno em primeiro lugar, buscando trabalho, buscando saciar a vontade da carne em primeiro lugar, buscam família em primeiro lugar, buscam bem-estar em primeiro lugar. A mensagem do Evangelho é o contrário: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Largai da idolatria, fugi da prostituição, apartai-vos de toda a aparência do mal, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que o pecado tão de perto nos rodeia. Corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Arrependei-vos, para que sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Jesus falou em Mateus 28:
ide a todas as nações, fazei discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mim me foi dado todo o poder, no céu e na terra. Ide fazer discípulos. E eles saíram, fazendo discípulos. Multidões se convertiam ao cristianismo. Aí começou, depois dessa pregação de Pedro, o alvoroço em Jerusalém. A perseguição à igreja primitiva começou. Foi dado a ordem aos principais sacerdotes. Depois da primeira pregação de Pedro, veio a segunda. Na porta formosa do templo de Salomão, Pedro, pelo poder de Deus, naquele homem que há mais de 40 anos estava lá caído no chão, mendigando esmolas sobre aqueles homens que vinham ao templo, dizendo adorar a Deus. Quando Pedro passou para aquele homem, Pedro e João, Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós. E ele falou para Pedro, estendendo as mãos: me dê uma moeda, dá um dinheiro, faça alguma coisa por mim. Aí Pedro mandou ele olhar dentro dos seus olhos. Pedro, fitando os olhos com os olhos dele, disse: olha para nós, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O poder da igreja não está no social, o poder da igreja não está no financeiro, o poder da igreja não está no socialismo, o poder da igreja não está no economismo. O poder da igreja está em Jesus Cristo, neste nome que é sobre todos os nomes. No nome de Jesus tem salvação para o homem. No nome de Jesus tem perdão de pecados. No nome de Jesus há solução para a humanidade, que infelizmente troca ele por qualquer besteira, por qualquer ídolo que o mundo levanta. O mundo faz como se fosse um Deus, e o mundo busca aquilo que é atrativo, aquilo que é bom aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não passa de abominação, de coisa horrenda. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar a salvação, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a vida eterna, porque Jesus falou que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á a sua alma. Qualquer que buscar salvar a sua vida, ganhar dinheiro, fazer faculdade, estudar, fazer qualquer meio aqui na terra para se beneficiar a si próprio, ele está perdendo a vida eterna, porque aonde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Agora, o que Jesus ensinou foi o contrário dos homens. Os homens ensinavam pregando materialismo, reino terrestre. Eles priorizavam mais isto do que as coisas de Deus. Eles até usavam a lei de Deus, mas era só de aparência. Eles pregavam e não praticavam. Só que Pedro não. Pedro falou para aquele homem: levanta e anda. No nome de Jesus. Se viu um sinal notório em todo Jerusalém, e foi aquele sinal divulgado a todos. E aquele homem que 40 anos estava coxo, que não podia andar, ele saltou de alegria, glorificando a Deus, entrou dentro do templo e começou a louvar o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens, vendo isto, eles não quiseram acreditar. Aqueles principais sacerdotes e anciões do povo, quando viu aquele sinal notório, e todo o povo começou a falar, e divulgou-se aquele sinal, foi operado pelo nome de Jesus. Pedro falou para aqueles homens: por que vocês estão olhando para nós, como se por nós, ou por nossa santidade, fizemos tal coisa? Foi em nome de Jesus, a fé deste homem, que fez com que ele levantasse e saísse glorificando a Deus. E todos viram. Mesmo vendo aquele sinal, o povo começou a negar. Não quiseram acreditar. Porque sinal, Jesus operou muitos, mas a multidão só vinha atrás de Jesus
por causa dos sinais. Jesus transformou pão, multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho. Jesus fez muitos sinais, mas mesmo assim o povo não buscava Ele pela sua palavra, mas era por causa dos sinais. Jesus falou: a minha palavra não entra em vós, por isso que vós não quereis ter vida. Examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí o Senhor Jesus, um dia, num duro discurso, disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí os discípulos saíram embora. É muito duro ouvir esta mensagem. Nós não podemos. Quem vai poder te ouvir? Ninguém vai se converter, Jesus, se o Senhor continuar pregando este aí. Ninguém vai se converter, ninguém vai se salvar. Jesus não estava aqui para agradar os homens, Ele estava para agradar o Pai que o enviou. Porque a Bíblia diz, lá em Coríntios, Paulo disse que nós somos o cheiro bom de Cristo, tanto aqueles que se salvam, como aqueles que se perdem. Era para o homem estar acreditando na mensagem de Jesus. Mas por que não acredita? Porque prefere ouvir a mentira que a mídia prega, a mentira que a internet prega, que as religiões pregam. Mas por que não valorizam a palavra de Deus? Ah, mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Faça-se a vontade de Deus. Deus já fez a sua vontade quando enviou o seu Filho amado ao mundo. A vontade de Deus, disse o apóstolo Pedro, e também falou o apóstolo Paulo, é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Mas não quer conhecer a verdade, quer ficar no erro, na mentira, quer andar segundo o costume do mundo. Não é o curso do mundo que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Porque o que o mundo busca é prazer, sexo fora do casamento, cachaça, futebol, idolatrias, religiões, ganhar dinheiro, ter vida sucedida, boa, agradável aqui na terra. É isso que o mundo busca. Mas buscar a salvação, eles falam assim: deixa para depois. Quem sabe um dia eu não me converto? Quem sabe um dia eu não busco este Deus que você prega? Mas um dia pode ser tarde demais. Um dia pode ser muito tarde. Porque Jesus falou: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. A geração brasileira está englobada numa das maiores nações, mais perversa que se há na terra. É a nação brasileira. A novela influencia o divorciamento. As novelas influenciam a homossexualidade, a beberrice, as drogas, influenciam a juventude. Então, é o mundo moderno, é a nação cujo Deus não é o Senhor, porque a nação brasileira não tem Deus como Senhor. Tem uma senhora, uma rainha dos céus, que a religião católica levantou. Todo mundo busca. A nação brasileira é uma das maiores nações mais idólatras que se há na terra. Ainda diz que é um país cristianismo. Só se for na cabeça deste povo. Porque cristão de verdade prega a palavra da vida eterna, prega contra a idolatria, prega contra a mentira, prega contra o pecado. Cristão de verdade não tem a sua vida como precioso, mas precioso é anunciar Jesus. Cristão de verdade não tem medo de morrer por causa deste nome. Cristão de verdade, ele está do lado do Evangelho de Jesus. Não é do Evangelho do Chechenoê, não é do Evangelho segundo Edir Macedo. Porque Edir Macedo não passa de outro charlatão, só prega reino material, está podre de rico. E as pessoas gostam de defender os religiosos, gostam de defender os líderes políticos, os líderes religiosos. Mas quando vêm e ouvem a verdade, elas começam a dizer: é só mais um,
falso profeta, é só mais um que está pregando besteira, só sabe criticar, só sabe falar mal da religião do próximo. Só que um dia, este Deus vai te pôr face a face, frente a frente a Ele, e todas as palavras que foram pregadas, você há de dar conta no dia de Deus. Tudo que o homem fez aqui na terra, não passa desapercebido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Era para a terra. Os moradores que nela habitam estão buscando Deus, mas não querem, porque o coração está apartando de Deus. Cada um busca um Deus conforme a sua semelhança, conforme o seu perfil de vida. Hoje eu preciso de um Deus que realiza o meu sonho. Eu preciso de um Deus que faz a minha vontade. Não, eu vou querer um Deus que anda comigo, mas vai comigo para o bar, para o futebol, para o cinema, para a praia. Eu quero um santinho, eu vou comprar um amuleto, assim ele vai ficar comigo para sempre. Mas este Deus das Santas Escrituras, ele não tem parceria com o pecado que o homem comete. Ele manda pregar a sua palavra, a sua mensagem. Jonas recebeu de Deus uma palavra, uma mensagem apenas, e Deus deu para aquele homem uma palavra para ele pregar na grande Nínive. E ele só tinha apenas em falar: daqui a 40 dias Deus destruirá a Nínive. Deus vai destruir Nínive. A pregação de Jonas foi suficiente para que tanto ao rei como aos animais todos se converteram, vestiram de saco e se cobriram de cinzas, porque todos reconheceram que o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro e único. Jonas estava lá no mar, em um barco, e o barco estremecia de um lado para o outro. Deus enviou uma grande tempestade. Aqueles marinheiros começaram a clamar cada um ao seu Deus. Um foi pedir ao Deus da chuva: cessa a chuva, Deus, para, porque senão todos pereceremos. Nada de Deus da chuva ouvir. O outro foi clamar ao Senhor Deus, a Senhora, na verdade, Rainha dos céus, e nada de responder. O outro foi pedir para Iemanjá, Deus do mar, só que nada pôde fazer. Aí eles viram que nada do que eles estavam fazendo resolvia o problema. Aí foi lá no porão, encontrou Jonas, pegou Jonas, subiu Jonas até em cima do barco, perguntou para ele: quem é que tu és? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Aí Jonas disse: eu sou hebreu, profeta. O meu Deus é o Deus dos céus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então clama, Jonas, ao seu Deus, para que ele pare essa tempestade, senão nós todos iremos morrer. Depois que eles lançaram sorte e viram que a sorte caiu sobre Jonas, Jonas falou para eles: a razão de tudo isto é minha, porque eu desobedeci a Deus. Deus está irado comigo, me lança ao mar. Aí pegaram Jonas e lançaram ele ao mar. No mesmo instante acabou a tempestade, e aqueles homens deram testemunho deste Deus. Eles pararam de adorar os deuses pagãos. Aí foi adorar o verdadeiro Deus, Deus de Jonas. E este Deus de Jonas é o mesmo Deus que o apóstolo Pedro anunciou: Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a pedra principal da esquina, que os edificadores a rejeitou. Esta Deus fez a principal da esquina, e todo homem que nela crê não é confundido. Crê no Senhor Jesus enquanto você está vivo. Busca o Senhor Jesus enquanto você pode o achar. Larga a idolatria, sai do futebol, sai da novela, sai dessa religião maldita que não prega a verdadeira doutrina, só prega materialismo, reino terrestre. E aqueles
Os apóstolos caíram na graça do povo. Eles não tinham nada em falta, não tinha nada em que eles não tinham alegria. E eles tinham até propriedades, vendia e eles vinham trazer a soma, lançavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Só que os apóstolos pegavam o dinheiro, não ia comprar mansão como Silas Malafaias. Eles pegavam o dinheiro, não ia comprar rede de emissora como o Edir Macedo. Eles pegavam o dinheiro e repartia, cada um com o povo, segundo cada um tinha a sua necessidade. Havia singeleza de coração, havia sinceridade naquele povo, naquela igreja. Mas hoje, cada um busca o que é seu, não o que é de Cristo. É cada um por si, Deus por todos. Deus não está nisto, Jesus muito menos. Porque a igreja primitiva, ela era unida, eles tinham comunhão, até no partir do pão. Não tinha essa história, eu não vou levar ele lá em casa porque eu não conheço ele. Porque ele sabia, o Espírito Santo de Deus identificava quem é cristão. E eles tinham temor de Deus, por isso que eles andavam com alegria, eles temiam a Deus. Aí Pedro falou para aqueles homens: salva desta geração perversa, salva enquanto é tempo, porque a ira de Deus vai recair sobre Brasil, sobre China, sobre Índia, sobre Estados Unidos da América, sobre todos os continentes, sobre toda a Europa. A ira de Deus, o furor de Deus vai ser exercido com juízo, com justiça, sobre todas as nações, porque cada um busca o que é seu. Ninguém mais adora a Deus. Eles estão aguardando o anticristo vir. Cada um é liberal, faz o que der na telha. Você é dono do seu nariz? Então vai curtir a vida. Este é o pensar do povo popular. Mas Cristo nos comprou com precioso sangue. Ele nos resgatou com o seu sangue. Ele nos regenerou com o seu sangue. Você é de Jesus, nós somos de Jesus. E um dia você vai ter que prestar conta com Ele. Ou você pensa que você vai passar desapercebido? Ou você pensa que vai inventar uma historinha para Jesus? Vai inventar uma lamentação: Senhor, eu não sabia. Não tem jeito. Deus conhece as nossas obras. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Cada um receberá de si mesmo aquilo que convinha às suas obras. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Então creia na mensagem enquanto você está vivo, enquanto você respira, porque depois da morte, nem reza, nem Ave Maria, nem nada pode livrar você da condenação do inferno. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Depois da morte vem o juízo. Essa história que os papas pregam, que o purgatório é a solução para o pecador que viveu aqui no pecado, só fumando, só bebendo, só se prostituindo, só na idolatria, achando que depois que morresse teria como de resolver o problema dele. Isso é história fiada, isso é conversa do diabo, para enganar a população, para a população se esquecer de Deus e viver como quer. Mas Deus não se esqueceu da sua palavra. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 e versículo 12: Deus zela sobre a sua palavra para fazer cumprir. A minha palavra não voltará para mim vazia. Ou você pensa que a palavra de Deus ela cai por terra e fica por isso mesmo? A palavra de Deus ela não volta vazia. Então busque a Jesus, porque eis que cedo venho, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é para buscar a Deus só com 10%, não é para buscar a Deus só quando acha tempo, é para buscar com todo o coração. Sabe o que significa de todo o coração? É você largar tudo por causa de Jesus.
aborrecer até a sua própria vida. Você pode trabalhar, comprar, você pode vender, mas não pode pôr o seu coração nisto. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Se o trabalho vier, amém. Se não vier, continua buscando a Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata. É Deus que abre a porta, é Deus que fecha, é Deus que abençoa e é Deus que amaldiçoa. É Deus que faz tudo conforme a sua vontade, e Ele não precisa de conselho humano. É Ele que dá as diretrizes, é Ele que fala e se cumpre. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, ai do homem se não atentar e obedecer. Quando Ele diz, ai do homem se desviar, porque vem uma consequência. Lá em Jonas, ele sofreu, ele foi até o abismo. Lá do abismo, do ventre da baleia, Jonas clamou ao Deus de Israel. Deus ouviu a oração de Jonas, porque Deus quis que ele fosse até Nínive, ir lá e pregar. Deus mandou os apóstolos ficar em Jerusalém, e eles ficaram. Eles foram revestidos do poder. A virtude do Espírito Santo veio sobre eles, e eles saíram pregando: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa, corra para salvar a sua alma, porque a igreja, ela está aqui para pregar a mensagem de Jesus. Ela não está aqui para fazer a vontade do homem. Mas tem muito pastor bajulador, tem muitos crentes que bajulam aqueles que estão em pecado, só porque tem dízimo alto, só porque dá muita oferta. Mas o que adianta pegar o dinheiro dessas pessoas e não pregar para ela a verdade? O que adianta receber o maior número de oferta, o maior número de dízimo, mas não prega a verdade? Deus não está nem aí para o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer de você o arrependimento, reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o único mediador, Ele é o único advogado. Agora, se você ficar apoiando a sua confiança em qualquer religião, em qualquer homem, em qualquer mulher, ai de você. Maior duro juízo haverá para ti do que para aqueles homens do passado. Então creia na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é loucura. A mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo. Mas as pessoas falam: ah, mas eu não pereço, a minha vida está bem, estou ganhando dinheiro, tenho uma família boa, tenho saúde, tenho roupa boa, eu vou aonde eu quero, eu compro o que eu quero, está indo tudo bem para mim. Só que ela se esquece que Deus, Ele é o último, Ele é a única pessoa, Ele é o único ser que dá a última resposta, a última palavra vem dele. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois, busque hoje o Senhor Jesus. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha palavra, se alguém ouve a minha voz e abre a sua porta, a sua casa, eu entro, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe.